no sexto domingo do tempo comum. E já as leituras nos instruem como devemos proceder nos próximos dias, como devemos agir, como devemos fazer, como devemos nos comportar nos próximos dias, que é o tempo da Quaresma. O livro de Ben Sirach, mesmo eclesiástico, fala deste mandamento de Deus. É preciso guardar os mandamentos de Deus. Dá esta condição: se quiseres, guardará os mandamentos. Se quiseres, guardarás os mandamentos. Ser fiel depende da tua vontade. E assim começa Ben Sirach a dar essas instruções da vida. Isso é a vida. E depois continua: Deus pôs diante de ti o fogo e a água. Estenderás a mão para o que desejares. Ou querer a água. Então, se nós praticarmos o mal, é porque nós escolhemos. Deus nos coloca à disposição o bem e o mal. Cabe a cada um escolher aquilo que quiser. Não é que Deus nos conduz para fazermos o mal, mas é a nossa escolha. Nós escolhemos fazer o mal e temos que saber a consequência deste mal que vamos praticar, porque é isso que escolhemos. Por isso, ele diz: ser fiel depende da tua vontade. Se quiser obedecer os mandamentos, se quiser guardar os mandamentos, então depende de ti. Os mandamentos estão aí. Cabe a cada um seguir se vai guardar os mandamentos de Deus ou quer seguir o seu caminho. Muitas vezes os males que acontecem na nossa sociedade é porque nós escolhemos o mal. Muitas vezes, quando mesmo na família não tem este entendimento, nós escolhemos isto. Nós podemos escolher o bem. Nós podemos escolher vivermos na paz. Está o desentendimento e a paz. Cabe cada um escolher aquilo que desejar, aquilo que sentir útil. Deus coloca à disposição. Nós, como cristãos, somos chamados a escolher o bem. Mas o mal não é que o bem não existe. Existe. Mas nós acabamos escolhendo o mal. Então, por isso encontramos muita maldade nos nossos bairros, no nosso país, na sociedade em geral, todo mundo. Encontramos muito o mal. Por quê? Porque as pessoas estão escolhendo o mal. Agora temos muitas igrejas em todo o canto do mundo, em todos os cantos dos nossos bairros, muitas igrejas, mas vão encontrar sempre o mal. Até os próprios cristãos que fazem o mal. Alguns comportamentos de alguns cristãos ficamos de boca aberta. Mas é um cristão que fez isso? É um cristão que fala isto? Escolher. Mas o mal, quando escolhemos o mal, tem sempre as suas consequências. Então, Deus nos dá essa liberdade de cada um escolher aquilo que acha que é certo para si. Mas o bem é a melhor escolha que cada cristão deve fazer, deve procurar fazer sempre o bem. Nunca seremos
nunca ficaremos arrependidos em escolher bem. É verdade que alguns precisam sempre ser agradecidos. Aquele eu lhe ajudei, mas não me agradece, não. Você fez bem. Não pode esperar o reembolso. Não pode esperar alguém te agradecer. Senão não será o bem. Você faz o bem. Se quer agradecer, se não quer te agradecer, é com ele. Mas você fez o bem. E não pode ficar arrependido em fazer o bem. Então, o bem será nos dar essas instruções da vida. São instruções da vida. Sobretudo, nós como cristãos, o que devemos escolher? Devemos fazer como cristãos. O que deve nos identificar como cristãos? Fazendo o mal, e falando o mal dos outros, que me identifica como cristão? É estar a insultar os outros? É estar a matar os outros? É isso que me identifica como cristão? Então, somos chamados hoje, todos como cristãos, a procurar o que é melhor, o que me dignifica como ser humano e, sobretudo, como cristão na minha vida. Os meus atos me identificam como cristão. Então, cada um se pergunte, cristão, dentro do seu coração, se os atos, o que fazem, identifica como um cristão digno. Paulo escreve a esta comunidade aos Coríntios. É uma comunidade que deu muitos problemas a São Paulo, deu dor de cabeça a São Paulo, e fala da sabedoria, né, da sabedoria de Deus. Sabemos que a comunidade aos Coríntios tinha muitos sábios, muitos filósofos que encontrava naquela comunidade. Algumas vezes não acreditava na sabedoria de Deus. E São Paulo sentiu-se obrigado a pregar a sabedoria de Deus nesta comunidade. Embora eles acreditavam na sabedoria humana e não queria saber da sabedoria de Deus, ignorava mesmo a sabedoria de Deus, mas São Paulo sentiu-se obrigado a pregar a palavra de Deus naquela comunidade. Por isso ele diz que se conhecessem a sabedoria de Deus, não poderia Jesus Cristo ser crucificado. A mensagem de Jesus Cristo. Fecharam os ouvidos para não escutar Jesus Cristo e crucificaram Jesus Cristo. E Deus revelou aos pequeninos, aos simples, aqueles que são humildes, que deixam a palavra de Deus entrar nos seus corações. Mas aqueles orgulhosos que acham cheio de si, como a sabedoria humana, como fosse tudo para eles, então ficaram fora. Perderam o reino de Deus por causa do seu orgulho. Às vezes o orgulho não nos leva longe como cristãos. Às vezes perdemos muitas bênçãos, muitas graças de Deus por causa do nosso orgulho. Precisamos ser homens e mulheres simples, homens e mulheres humildes, que somos capazes de abrir as portas para qualquer um que precisar da nossa ajuda, para qualquer um que precisar do nosso apoio. O significado de ser homens humildes, homens simples, que procura sempre ser tocado com a palavra de Deus, tocar os nossos corações, de tal maneira que nós também abrimos a mão para o nosso irmão, de tal maneira que nós possamos conseguir perdoar o nosso irmão. É isso que deve identificar o ser cristão. Não é ser orgulhoso, não é ser um homem
um homem injusto, mas é a justiça que deve identificar a cada um de nós. E no Evangelho, escutamos em São Mateus, Jesus Cristo continua naquele sermão de montanha a ensinar os seus discípulos e todos aqueles que o seguiam. Há muitas instruções sobre o reino dos céus, como o homem pode alcançar o reino dos céus. A sua missão não é de revogar a lei, mas é de completar a lei e os profetas. Tudo aquilo que os profetas diziam veio ser completado por Jesus Cristo. Tudo aquilo que a lei diz vai ser completado por Jesus Cristo. Por isso ele disse: eu não vim revogar a lei e os profetas, mas vim completar. Esta missão de Jesus Cristo, a seguir os mandamentos de Deus, a ouvir a palavra de Deus. E se ouvirmos a palavra de Deus, tudo aquilo que não dignifica a ser cristão, iremos deixar. Não precisamos seguir a justiça dos escribas. Jesus Cristo disse: se a vossa justiça não superar a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. O que faziam os escribas e os fariseus? O que faziam? Eles ensinavam e não cumpriam com os mandamentos de Deus. Eles obrigavam os outros a fazer e eles não faziam. O que eles não conseguiam fazer, mas obrigavam os outros. Então, e Jesus Cristo diz: se a vossa justiça não superar a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será submetido a julgamento. E eu, porém, digo-vos: todo aquele que se irar contra o seu irmão será submetido a julgamento. Matar, que Jesus Cristo está tentando nos dizer, não é só de pegar faca, pegar na arma, pegar no machado e katanar no outro. Mas aquilo que está no nosso coração, a inveja que vamos ter com o nosso irmão, o ódio que nós vamos carregar diante do nosso irmão, estaremos a matar. Estaremos a matar. Então, por isso ele hoje acrescenta, né, aquele que se irá contra o seu irmão, né, esse será submetido a julgamento. E nós nos zangamos com os outros e de qualquer maneira, sem nenhum motivo, nós odiamos o outro porque talvez tem um bom vestido, tem um bom sapato, é motivo de odiar. É motivo de odiar. Quantas vezes somos odiados com coisas que não dignificam? Muitas vezes. Muito ódio, muita inveja. Essas maldades que acontecem é por causa do ódio. As maldades que acontecem dentro das nossas sociedades, dentro das nossas comunidades, é por causa da inveja. Então, precisamos procurar sempre fazer o bem e justiça, se não superar os fariseus e os escribas, não entraremos no reino dos céus. E muitas vezes também nas nossas famílias, as brigas que acontecem nas nossas famílias é esta falta de humildade, é o orgulho que nos estraga muitas vezes. Estraga os relacionamentos quando há orgulho. Quando há orgulho. Precisamos ser pessoas humildes, precisamos ser pessoas simples, né?
precisamos ser pessoas mansas de coração. E Jesus Cristo vai dando continuidade a isso. Quem desejar ou chamar o outro de louco será submetido à hiena de fogo. E vai falando de muita coisa. E no final, Jesus Cristo diz para os seus discípulos e todos aqueles que seguiam que a vossa linguagem deve ser de sim, sim, não, não. Não precisamos procurar testemunhos para estar de acordo, estar do nosso lado. Estar do nosso lado. Porque fala alguma coisa e você é inseguro, alguém para testemunhar a sua mentira. Até ele jura pelos defuntos que deixa os defuntos descansar em paz. Deixa o defunto descansar, até vai jurar pelos defuntos. A saber, até alguns juram pelos defuntos a saber que é uma mentira, que se escapar de alguma realidade e jura pelos defuntos. Então somos chamados a termos palavras sinceras na nossa boca, a sair palavras sinceras. Se é sim, sim. Se é não, é não. Se não gostou, é melhor dizer, em vez de gostei a tirar dentes para alguém, enquanto no coração está a dizer outra coisa. Há muita falácia nas nossas comunidades. Há muita falácia entre os irmãos. Fala uma coisa e depois vai fazer outra. Então, precisamos ser homens e mulheres sinceros, sobretudo como cristãos. Por isso, na nossa sociedade, no nosso país em geral, também encontramos cheio de corrupção. E muitos corruptos são cristãos. Estão aí, os domingos vão comungar. Corruptos mesmo. Então, não sejamos mentirosos, homens e mulheres que nos comprometemos com a palavra de Deus. Por isso, Jesus Cristo, quando diz, porque não podes fazer branco ou preto um só cabelo. E eu posso dizer em outra linguagem, ser Nhakatendeu, conhecemos Nhakatendeu, como chama aquele animal. Então, sermos aquele animal, um camaleão, ser camaleão, que mudamos todos, de um momento para o outro, mudamos todos. Chega na igreja é uma outra pessoa, mas em casa, no bairro, na zona, é outra pessoa. É outra pessoa. Não sejamos isso. Procuremos ser sempre firmes. Procuremos ser firmes naquilo que somos. Mesmo se estivermos na igreja, se estivermos em casa, se estivermos no serviço, não pode mudar. Não pode mudar aquilo que você é. Mas não é isso que encontramos, sobretudo, e falo mais para os cristãos. Falo mais para os cristãos. Na igreja é um outro tipo. Em casa é outro. No serviço já não digo. Então, a nossa linguagem deve ser de sim, sim, não, não. E sejamos única pessoa. Única pessoa. E isto nos identifica como ser cristão. Isto identificará a cada um o ser cristão. Então peçamos ao Senhor para que nos dê um coração bondoso, um coração compreensivo, um coração capaz de deixar a palavra de Deus nos guiar nos nossos corações. Por isso, logo a última parte, Jesus Cristo diz: o que passa disto vem do maligno. Então, se não fazermos o bem, se continuarmos a ser enganadores, então isto estamos a ser dirigidos pelo espírito mau. Por isso há muitos espíritos maus que nos rodeiam. Todas as vezes que vamos fazer coisas que não dignificam ser cristão, todas as vezes que vamos ser injustos, todas as vezes que vamos ser mentirosos, então estamos a ser dirigidos por um maligno. Então não nos deixemos que o maligno nos guie. Não nos deixemos que o maligno passe à nossa frente. Então peçamos ao Senhor para que
tenhamos um coração compreensivo de deixar a palavra de Deus nos moldar nos nossos corações. Nosso Senhor Jesus Cristo.